Glória a Deus. Amém? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quantos está alegre? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero ser bem breve nesta noite na mensagem. Alguns irmãos estão cansados, né, irmãos? Trabalhamos muito ontem no evento do projeto. Amém? Foi uma bênção. Quero agradecer cada um que se empenhou, estava conosco ontem nessa missão. Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Louvado seja Deus. Culto de família. Amém? Aonde quero trazer uma mensagem com o tema O Caminho do Céu. Amém? Louva a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nesta noite. Amém? Juntamente com a igreja. Graças a Deus. Os irmãos que fizeram chapinha hoje, irmão, vai chover. Amém? Louvado seja Deus. Diga comigo, o caminho do céu. Mais uma vez, o caminho do céu. Livro de Provérbios, capítulo 22, e versículo 6 por diante. Quem trouxe Bíblia, amém? Quem não trouxe, acompanha comigo nesta noite. Provérbios, capítulo de número 22, e versículo de número 6. Está escrito assim: hoje a palavra vai ser relacionada aos filhos, amém? Versículo 6: ensinai a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Louvado seja Deus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, aqui está a tua palavra nessa noite, Senhor. Pai, fala comigo, fala com a tua igreja. Permita, Pai, que eu, homem, diminua agora, Senhor, mas que tu cresça sobre mim e sobre a tua igreja, Senhor. Fala, Pai, no profundo dos nossos corações, pois queremos se alimentar, Senhor, do pão que é a tua palavra, meu Deus. Fala comigo e fala com a tua igreja nesta noite, Deus. Toma, Senhor, primeiro e último lugar deste culto. Pai, que esta palavra esteja escrita no coração do teu povo nesta noite. Fala, meu Pai, aonde alcançar a voz desse microfone, e usa-me nesta hora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quantos crê, diga amém. E graças a Deus. Sente adorando, aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém? Provérbio capítulo 22, versículo 6. Vamos repetir nessa noite. Diz assim, irmãos: ensinai a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Louvado seja a Deus. Amém? Culto de família, irmãos. Esta palavra voltada para filhos, aonde o Senhor nessa noite nos ensina dizendo: ensinai a criança no caminho que deve andar. Depois de velho ou moço, não se desviará dele, diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra, irmão, é uma palavra interessante, a qual nós tiramos a lição dizendo: ensinai o caminho à criança a qual deve andar. Porque, irmãos, o caminho que devemos ensinar a nosso filho não é simplesmente o caminho da igreja. Amém? Porque muitos estão na igreja, mas o coração está lá fora. Muitos estão na igreja, mas o pensamento está lá fora. Ou seja, o caminho não é simplesmente a igreja, mas o caminho que nós devemos ensinar para o nosso filho é a fidelidade com Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, para que sobre ele esteja a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor, mas não é simplesmente o caminho da igreja? Não, irmãos. Não é simplesmente dizer filho vai para a igreja, não. É além do que isso. Amém? Não é simplesmente falar filho vai à igreja, não. Porque você está ali colocando sobre ele uma obrigação. Amém? Como tem muitos, mandam o filho às vezes ir para a igreja, mas os pais são os primeiros que criticam a igreja. Amém? Dessa forma ele não está ensinando o filho no caminho que deve andar. Dessa forma ele não está ensinando o verdadeiro caminho que a criança deve andar. A criança, irmão, o filho, ele tem que estar firme
não é na igreja, é na presença de Deus. Porque a igreja somos nós. Amém? Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus, irmão, é no estágio aonde a criança vai se alimentar do ensinamento, aonde a criança vai aprender os princípios de Deus, aonde a criança vai ter força para continuar na caminhada até os céus do Senhor Jesus. Amém? No livro de Salmos, capítulo 122 diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Ou seja, nós temos que se alegrar quando alguém te entrega um convite. Amém? Nós temos que se alegrar quando alguém chega e fala: olha, hoje tem um grande culto da família. Está aqui, vai lá, está aqui o convite, está aqui o endereço. Vai. Nós temos que se alegrar. Mas muitos irmãos estão jogando fora a oportunidade de salvação. Muitos estão jogando fora o convite especial de Deus. E aí muitos filhos estão sendo perdidos nas drogas. Muitas almas estão sendo aprisionadas, escravizadas por Satanás. E depois, irmão, aí vem um lamento. Depois vem chorar o leite derramado, como diz por aí, né? Mas por que, pastor, que meu filho está desta maneira? Já tenho brigado, já tenho corrigido, já tenho ameaçado, e a situação, a coisa não muda. Ei, não adianta só você brigar, não adianta só você cobrar, tem que ter um diálogo espiritual, para que ele venha entender, irmãos, que a vida não é como ele quer, mas sim como Deus quer para cada um de nós, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Glória a Deus. Não é só na igreja, porque eu vim de um ministério a qual pregava a palavra, mas não tinha os princípios a ensinar o caminho que devemos andar. Amém? Meu filho cresceu na igreja, hoje está um jovem de 14 anos, mas agora que está começando a aprender os princípios. Mas dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Quer seguir o mundo. Quer fazer coisas que o diabo oferece. Quer fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Por quê? Porque não está firmado ainda na base, no alicerce que é Jesus. Amém? Então estou colocando ele nesse caminho. Estou começando a ensinar ele nesse caminho. Por quê, pastor? Porque eu comecei a meditar nesta palavra. Porque eu comecei a buscar o conhecimento verdadeiramente na palavra de Deus. Aí o Senhor diz para mim nesta noite, assim como diz para você, ensinai o menino no caminho que deve andar, e quando for moço, não se desviará dele, diz a palavra de Deus. Aleluia. Amém. O caminho que o nosso filho deve andar, irmãos. Quando nós ensinamos para ele esta palavra, ele aprende. Ele pode até sair, mas um dia ele volta. Amém? Ele pode até querer conhecer o mundo, porque o mundo está cheio, irmão, de prazeres enganosos. Está cheio de ilusão que confunde a mente de muitas crianças, de muitos jovens. E eles querem experimentar o prazer do mundo. Mas quando ele é alicerçado, quando a palavra do conhecimento está no coração, ele pode até sentir o prazer de fazer tudo que o diabo oferece. Mas quando ele pratica o mal lá fora, a palavra de Deus pesa na consciência dele. A palavra de Deus começa a tocar no coração dele. E ele se arrepende. E ele volta. E quando volta, ajoelha dizendo: Pai, me perdoa, Senhor, porque eu pequei. Ei, Deus está falando nessa noite: ensina teu filho. Ah, pastor, se eu ensinar, vai doer. Ah, pastor, se eu falar, vai machucar. Ah, pastor, se eu falar, vai sair de casa. Ei, não te preocupa não. Ele pode sair, mas um dia ele volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele vai ter que voltar, irmão. Não te preocupa não. É melhor ele voltar com conhecimento da palavra do que ele ficar lá fora no mundo sem saber o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Não
te preocupe, igreja, o que ele vai pensar de você. Não te preocupa se ele querer conhecer o mundo, mas a palavra do caminho do céu foi aplicada na vida dele. Amém? Te alegra quando alguém convidar o teu filho para ir à igreja. Te alegra quando alguém te chamar para ir à igreja. Vai, leva a tua família, porque me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor Jesus. Amém? Te alegra, igreja. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas é criança. Pastor, mas é jovem. Mas também ele tem um cérebro. Mas também ele tem um coração. Mas também ele tem uma inteligência. Então, assim como ele tem sabedoria para querer praticar o mal, para querer fazer as coisas ruins lá fora, ele tem a capacidade e a sabedoria para aprender as coisas boas de Deus. Amém? Não alimente teus filhos com as coisas erradas deste mundo. Não deixa Satanás querer tirar a tua honra de pai dentro da tua casa. Não deixa o diabo querer roubar a alma dos teus filhos. Ensina a palavra de Deus, porque o Senhor ele quer salvar a tua igreja, que é a tua primeira casa. Glória a Deus. Irmão, tem pessoas que às vezes vai para a igreja, aí deixa o filho em casa. Amém? Pastor, eu chamei, ele não quis ir, eu vim embora e deixei ele para trás. Está errado, irmão. Está errado. Convide. É você que é o pai, é você que é a mãe, é você que é o direito daquela casa, irmão. É você que é a autoridade. Convide, chame, determine para que ele venha. Só não pode obrigar, porque as coisas de Deus não é obrigatória, é feita por amor. Mas ensine a palavra da verdade. É uma palavra dura, é uma palavra que machuca, mas uma palavra que liberta e uma palavra que salva. Ensine os teus filhos enquanto é pequeno, irmão. Porque depois de grande, para querer corrigir, para querer organizar, ainda trabalho, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou passando. Mas a palavra de Deus lançada, ela nunca volta vazia. Amém? Quantos creem, diga amém. Versículo 6, olha. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, tem pessoa que nasce no berço evangélico, cresce. Os meus nasceram tudinho no berço evangélico. Cresce, mas o mundo, glória a Deus, o inimigo das nossas almas, todo dia está trabalhando para roubar a alma de cada um dos nossos filhos. Amém? glória a Deus. Então o mundo está cheio de coisas para oferecer para o teu filho. Mas se ele não tiver alicerçado na rocha que é Jesus, ele cai no pecado. Mas quando a palavra, irmãos, está escrita na tábua do coração dele, que a palavra está, irmãos, gravada na mente dele, o inimigo pode até tentar, mas ele não tem poder contra a vida do teu filho, porque está alicerçado na base, e a base se chama Jesus Cristo. Ensina, irmão, por mais dura que seja, por mais grande que seja, por mais forte que seja, por mais verdade que seja, a palavra de Deus, o caminho do Senhor Jesus, ensina o teu filho, porque Deus tem prazer em salvar a alma dele. Amém? Não queira, irmãos, não queira entrar no céu e deixar o teu filho padecer aqui na terra. Não deixe, irmão, não queira preparar o lugar no céu e teu filho morada no inferno. Não queira isso, irmão. Queira um lugar melhor para você e para a tua família. Queira, irmão, estar diante da graça de Deus. Queira ter o prazer de dizer bem forte, bem alegre, com autoridade, de assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Pense, irmão, e uma alegria tão grande, pastor, é de você ter a autoridade e dizer assim para qualquer pessoa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É ou não é, irmãos? Prazeroso? É ou não é, irmãos? Motivo de alegria? É, pastor. Por quê, irmãos? Porque quando você serve a Deus, as coisas é diferentes. Agora, quando você serve a Deus e teus filhos não,
no fundo, irmão, há algo que dói no teu coração. Amém? Quando você serve a Deus, irmão, de todo teu coração, faz a obra, mas teu filho não tem compromisso com as coisas de Deus, você te preocupa. Há preocupação. Você pode até estar aqui sorrindo, cantando, mas quando chega na tua casa, vem um aperto, vem uma angústia. Por que que meu filho não está na presença de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque você não ensinou o caminho que ele devia andar. Porque o direito, a lei lá na sua casa não é ele não, a lei é você. Amém? É você que manda. É você que determina o que é certo e o que é errado, irmão. É você que determina o que ele tem que fazer. Mas a questão é que muitos não têm aprendido a palavra de Deus e nem têm ensinado para os seus filhos. A família cresce desorganizada, desestruturada, irmão. Ninguém sabe quem é pai, ninguém sabe quem é mãe. Por quê? Porque o filho fala mais alto que a mãe. Porque muitas vezes até os filhos até levantam a mão para a mãe e para o pai. E o pai e a mãe não falam nada, irmão, perder a autoridade. Mas hoje Deus está te ensinando a erguer a tua autoridade. Hoje Deus está te ensinando a pegar no cajado. Hoje Deus está te ensinando a tua casa ser uma casa de Deus. Amém? Deus quer que você esteja uma casa de Deus. Por que, pastor? Porque a primeira igreja é a nossa casa. É de lá que vem a educação. É de lá que vem a disciplina. É de lá que vem o ministério. É de lá que vem a salvação para a tua casa. Deixa Deus tomar de conta da tua casa. E você vai ver como as coisas vão começar a andar bem. Diga assim comigo, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Quantos creem, diga amém? Quantos creem que possa aplaudir bem forte nessa noite? Ensina. A partir de hoje ensina o caminho que teu filho deve andar. Amém? Eu quero finalizar aqui só para concluir a mensagem. Tinha 4 crianças há muito tempo atrás que eu tomava de conta. Na época que eu era líder de adolescente, era 3 meninos e uma menina. Ensinava muito, pregava muito, pegava muitos pé deles, para que ele viesse entender o caminho do céu. E certo tempo a mãe, totalmente católica, não gostava muito de coisa evangélica. Mas os filhos estavam conosco, porque nós evangelizamos, nós convidamos, nós ganhamos e estávamos cuidando dele, ensinando a palavra. Então não tinha como Glória a Deus. Aleluia. eles queriam ir para lá. Estava conosco e assim ela permitiu por um bom tempo. E estava lá a criança aprendendo a palavra de Deus. Mas certo tempo, a mãe de tanto praticar a igreja católica foi se aprofundando. E assim como a evangélica tem o seu departamento, a católica também tem. E aí foi se aprofundando, foi mudando lá o seu departamento. E aí quis levar os filhos para lá, para continuar com ela. Aí começou a levar no dia que não tinha culto na igreja. Glória a Deus. E de repente eu lembro que o jovem mais velho chegou até mim e falou: olha, meu desejo é ser padre. No mesmo hora assim, eu falei: o quê? O meu desejo é ser padre. Falei: pois aqui o padre não prega não. Amém? Tem certeza disso, irmão? Tenho, pastor. Eu falei: desde quando eu te ensinei que crente vira padre? Não, mas minha avó falou. Ah, eu falei: tua avó falou. Amém? Falou, tá falado, ela é a autoridade da tua casa. E amém. Continuei ensinando, continuei pregando, e eles continuaram indo cá e lá. E de repente passou-se o dia, irmãos, a avó tirou todos da igreja evangélica e deixaram na católica. Não julgando aqui o catolicismo, cada um com a sua religião, com a sua crença. Amém? Mas eu conheço a palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí passaram-se um tempo para lá, irmão, de repente as coisas foram piorando na casa. Ou seja, tirou do caminho que ele estava aprendendo a andar para um caminho tortuoso. E começou a beber. Porque, irmãos,
Eu sei que muitas vezes agora a pregação lá está modernizada, né? Mudou tudo. Já ouvi observando alguns né, cultos, algumas missas. Eu vi que tem louvor, né? Tem Santa Ceia. Já vi até alguns também entrando em mistério. Coisa que só o crente faz. Então já está bem parecido, irmão, mas não é. Então começaram lá aí, né? Começaram a gostar e de repente... Só que tem uma coisa, irmão. A igreja evangélica ensina o caminho que deve andar. E se eu sei que você fumando, você pode morrer, eu vou proibir, eu vou falar que você não pode fumar. Se eu sei que você bebendo, você vai para o inferno, eu vou pregar, eu vou proibir que você beba naquela igreja. Amém? Só que lá não, irmãos. Lá talvez não prega, talvez não ensina, mas te dá liberdade lá fora para você fazer o que você quiser. E assim, se jovem tiver essa liberdade, e o último estado, vi que foram crescendo, e o jovem não se tornou padre, mas se tornou homossexual. Amém? E por mais triste a situação, pegou uma grande AIDS. Saiu agora há pouco tempo a notícia. Mas saiu desesperado na rua, a família, a avó desesperado. E a filha, com 13 anos, já estava em prostituição. Amém? Com 12 já andava já se mostrando de qualquer jeito, colada, apertada, curta. E com 13 anos está se prostituindo. 3 jovens, todos 3. Um casou com outro homem. Amém? Viraram homossexual e a menina virou prostituta. E a mãe, certa vez me procurou, falou, agora não tem como fazer mais nada. O caminho que eu estava ensinando, você desviou eles. Amém? E aí, irmãos, tá hoje do jeito que tá. Tá? Agora que foi isso, pastor? Desvio da palavra de Deus. Ensina, irmão. Ensina, que ele pode até querer desviar. Mas depois de velho, ele volta para a casa do pai. Porque assim também fez o filho pródigo. Quis conhecer o mundo, saiu da casa do pai, onde tinha o bom do melhor, onde tinha o alimento espiritual, onde tinha a palavra, onde tinha abundância, e foi querer conhecer o mundo, pegou toda a sua parte da herança, gastou, pagou o preço, quebrou a cara e voltou para a casa do pai. Ensina, irmão. Deixa falar, vai embora. O meu fala direto, né? Fala, vai, meu filho. Vai, leva o meu telefone. Vou esperar só a ligação depois do arrependimento. Amém? Por que, pastor? Porque eu estou ensinando, irmão. Estou ensinando. Ensina teu filho, irmão. E você vai lembrar e vai ser grato a Deus por esta tua vida. Quantos querem, diga amém? Amém. Quantos aprenderam, diga amém? Amém. Aplaudo mais uma vez a Jesus. E eu agradeço aqui a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.